Boa tarde, irmãos. Shalom Aleichem. Brohim Habaim, Beshem Yoshua. A paz estejam com todos. Hoje, dia 10, quarta-feira, estaremos aqui trazendo mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, a Torre de Babel. É um estudo aprofundado nas Escrituras para você entender. Nós falamos sobre o dilúvio segunda, terça sobre Judas e os Nefilim, e hoje vamos falar sobre a Torre de Babel, a confusão das línguas. Desde já eu gostaria que você seguisse o nosso canal, deixasse o seu like, se inscrevesse e deixe seu comentário. E vamos para o vídeo, para o estudo mais uma vez. Amados, o orgulho humano, folhas de figueira e a tentativa de subir na vida sem Deus, usando os recursos humanos. O texto base é Gênesis 11, do versículo 1 até o 9, que nós vamos ler agora. O que o texto diz, o que o texto está escrito. Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Essa Sinar é Suméria. E habitavam ali. Disse uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolo e queimamo-los bem. Os tijolos e lhes serviram de pedras e o betume de cal. Disseram mais: Edificamos para nós uma cidade cuja torre o cume toque no céu, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Toda a terra tinha uma só língua, uma só fala, um só propósito: crescer e viver sem a dependência de Deus. Aqui mais uma vez a natureza má de Caim, que habitando dentro do homem, sendo contraposto à natureza boa de Abel e de Sete. Os homens migraram para a terra de Sinar, vieram de outros lugares para a Suméria, decidiram ficar juntos, resolveram fabricar tijolos, construir cidade, construíram a torre, porque tinham os objetivos declarados dentro de si, cujo topo chegue aos céus, querer ser grande. Façamos um nome, deixar um legado, para que não sejamos espalhados, que queriam fazer a sua própria vontade. Observação chave: Deus não mandou eles construir torre. Aqui há propósito sem oração. Aqui há altar sem sacerdote. Aqui há sacrifício sem cordeiro. Há planos sem consultar a Deus. E o resultado é confusão. Tudo começa como nós façamos ou façamos nós. O texto mostra unidade sem Deus e sem submissão. Nesta parte agora da introdução, eu já quero lhe passar uma mensagem de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa que Deus não mandou fazer, quando nós fazemos alguma coisa que está fora do propósito de Deus, quando nós começamos alguma coisa sem oração, sem altar, sem sacerdote, sem fazer a vontade de Deus, colocar Deus à frente, é um sacrifício sem cordeiro, é plano sem consulta a Deus, e o resultado é a confusão. O que o texto significa? Qual é a intenção espiritual desse texto? Desobediência consciente. Gênesis 9:1 diz: Abençoou Deus a Noa e a seus filhos e disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Segundo a cronologia bíblica de Gênesis, o tempo entre o dilúvio e a Torre de Babel foi relativamente curto. A base bíblica, Gênesis 10 e 11.
A Torre de Babel ocorre nos dias de Peleg. E a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. O que quer dizer com nos seus dias se repartiu a terra? Antigamente, o nosso continente, ele era um continente só, era uma terra só, não tinha separação. Você pode ver que o Brasil ele se encaixa corretamente no mapa da África, logo após o Egito ali. Então, quando nasceu esse homem por nome de Peleg, houve um grande tremor de terra e a terra se dividiu e é como é hoje. Mas não era dessa maneira. Porque quando Deus fez a terra, ele disse: ajunta todas as águas em uma só parte e apareça a porção seca. Ele não disse as porções secas, ele disse a porção seca. Essa repartição é entendida da forma literal como referência ao evento de Babel, a divisão linguística e a dispersão dos povos. Deus pegou toda aquela multidão, deu uma língua para cada um, dividiu a terra, por isso que o indígena veio aqui para o sul, o espanhol para a América Latina, o inglês lá para o norte e assim por diante, o japonês, o indiano e assim por diante. Esse é o cálculo a partir da genealogia de Gênesis 11, 10, 16. Dilúvio, 2 anos depois nasce Arpaxade. Arpaxade gera Selá aos 35 anos. Selá gera Eber aos 30 anos, pai dos hebreus, de onde veio o nome, hebreu. Eber gera Peleg aos 34 anos. Peleg significa dividir ou divisão. Total de anos do dilúvio até a Torre de Babel é de aproximadamente 2 mais 35 mais 30 mais 34, 101 anos. Cerca de 100 anos se passaram do dilúvio até a Torre de Babel, segundo a leitura mais aceita na cronologia bíblica literal. Mas ainda não é 100% de certeza. Há estudo que alguns estudiosos dizem que foram 300 e outros 400 anos. Mas o que nós vemos aqui dentro da Bíblia é entre 100 a 130 anos. Alguns estudiosos sugerem que Babel pode ter ocorrido durante a vida de Peleg, não exatamente em seu nascimento, o que amplia o intervalo para 100 a 300 anos. Contudo, a posição clássica é mais comum, aproximadamente 100 anos após o dilúvio. 100 anos após o dilúvio já tinha gente demais na terra para chegar a ter essa ideia de construir uma torre e deixar um legado. Disseram mais: edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo nome, o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados de sobre a face da terra. A ideia do ser humano era ficar só naquele lugar, criar um motim e se unir para viver sem Deus. O mesmo erro que cometeram antes do dilúvio. Babel é rebelião direta contra a ordem divina. Vimos isso hoje em nossas vidas e na nossa igreja. Querer viver adorando, fazendo a sua religiosidade baseado no status da oração, do jejum e das penitências. Olha o que eles dizem: façamos um nome. No hebraico é Shem, nome, reputação, glória, autoridade. Eles não queriam glorificar a Deus, depender de Deus, receber um nome de Deus. Queriam autopromoção espiritual. Eles queriam receber algo de Deus, mas por seus méritos próprios e não pela vontade do Eterno. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Tijolo versus pedras. Gênesis 11:3. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimamos-no bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de cal, ou argamassa. Tijolos. Aqui mais uma interpretação tipológica, simbólica. Tijolo, obra humana e seus recursos como a obra da lei. Pedra, obra divina. Jesus é a pedra de edificação, a pedra de esquina. Ele disse: sem mim
nada podeis fazer. Em vez deles usarem a pedra, que era Jesus Cristo, eles usaram tijolos por pedra. Veja bem. Eia, pois, façamos tijolo. Tijolo, obra humana, recurso de obras da lei. Queimamo-los bem, quer dizer, preparamos bem. E os tijolos lhe serviram no lugar da pedra. Pedra é Cristo. Betume no lugar da argamassa. O betume é a expiação. Sem a expiação, que é o nome betume significa expiação. Sem expiação e sem Cristo eles queriam obra humana e queimar bem com a argamassa para tentar fazer algo para Deus. João 15:5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Aqui entra dentro de novo do homem as duas naturezas. Tijolo, obra humana. Pedra, Jesus Cristo, a pedra de esquina. Torre, toque aos céus. Não é a altura física apenas. O ser humano acha que por ele ter recurso, status, no meio da comunidade, isso atrai ele como primordiais diante de Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoa como os homens, como muitos pastores, líderes de ministério fazem hoje. Eles tinham pretensão espiritual. Mas Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína. Onde isso aparece em toda a Bíblia? Babel versus queda. Gênesis 3. Gênesis 3:7, cozeram folhas de figueira. Éden, folhas de figueira. Babel, torre. Éden, esconder o pecado. Babel, justificar-se. Éden, esforço humano. Babel, religião humana. Éden, sem sangue. Babel, sem sacrifício. Babel é a folha de figueira coletiva da humanidade hoje. Babel versus Pentecoste, Atos 2:6. Em Babel houve orgulho, em Pentecostes, humildade. Em Babel o homem sobe, no Pentecoste Deus desce. Em Babel há confusão, em Pentecoste compreensão. Em Babel a dispersão, em Pentecoste a unidade. Em Babel obras humanas, em Pentecoste graça divina. O que Babel dividiu, Cristo uniu. Babel contra Cristo, verso Cristo. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Babel diz: vamos construir um caminho. Cristo diz: eu sou o caminho. Há pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Está enganado, porque há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim dá-se em caminhos de morte. O que isso revela sobre Deus e o homem hoje? Sobre o homem prefere controle, visibilidade, reconhecimento, querer subir sem se arrepender, quer bênção sem cruz. Romanos 1:2. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Sobre Deus, Gênesis 11:5. O Senhor desceu para ver. Deus não está impressionado com a obra humana. Ele resiste ao soberbo, freia os projetos dos orgulhosos, confunde quando a unidade não é santa. Tiago 4:6. Deus resiste os soberbos. Sobre a religião sem Cristo, na Torre de Babel, religião sem Cristo pode unir pessoas, pode construir estruturas, pode impressionar o mundo, mas nunca se reconcilia o homem a Deus. O que isso muda na nossa vida hoje? A Babel moderna. Hoje Babel aparece quando? Há culto sem arrependimento, há fé sem cruz, há sucesso sem submissão, espiritualidade sem Cristo. Mateus 7:22-23, Jesus vai dizer a esses mesmos: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Deus não aceita folhas de figueira. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus não aceita esforço moral. Deus não aceita religiosidade vazia. Deus não aceita boas obras sem redenção. O único caminho é Jesus Cristo. Apocalipse 21:3. Eis aí o tabernáculo de Deus para com os homens. Em Babel, o homem tenta subir sem Cristo.
E quando queremos subir sem Cristo, Deus faz descer. A Torre de Babel ensina que unidade sem Deus é rebelião. Religião sem cruz é orgulho. Subir sem arrependimento é queda. Folhas de figueira nunca substitui o Cordeiro. João 1,29. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista estava batizando, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É maravilhoso quando a gente se aprofunda dentro de um texto. Até a Torre de Babel, até a chamada de Abraão, nós devemos interpretar sempre simbólico, tipológico, figurado e profético. Nunca literal. Porque se nós formos para o literal, vamos ferir a integridade, a imutabilidade e a soberania de Deus. Quer ver só? Ah, mas isso é literal, pastor. Eles iam construir uma torre. Então quer dizer que Deus achava mesmo que o homem ia chegar até ele? Hã? Se for pelo sentido literal, Deus desceu porque ficou com medo de o homem chegar até o céu. Por mais, hoje, com a tecnologia que temos, nós não conseguimos chegar nem na ionosfera, porque não tem mais ar, não tem mais vento, não tem mais respiração. Jamais iam chegar até Deus. Por isso que isso não pode ser interpretado literal, meus amados. Agora, figurado e profético, você viu que tem sentido. São as duas naturezas dentro do homem. Construir a torre é o homem querer fazer um nome com seu próprio poder, a folha de figueira, o dinheiro. Querer deixar um legado. O legado que você tem que deixar é que de um cristão fiel. Resumindo esse estudo, Gênesis 11:1-4 diz: era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, a primeira civilização da terra, Suméria, e habitaram ali. Então esse povo veio antes da Suméria. Esse povo veio lá da pré-história, depois do dilúvio, onde não tinha escrito, e vieram para o lugar onde já tinha escrito, a Suméria. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolo, obras humanas, queimamos com argamassa. Bem, porque o cal queima, argamassa é cal. E foi-lhes o tijolo por pedra, em vez deles escolher a pedra, que é mais difícil, que é Cristo, que nada desaba. E o betume, que significa expiação, por cal, não. Disseram: edificamos nós, não Deus, nós, uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados de sobre toda a face da terra. Amados, o que mais nós vemos hoje são pessoas que querem atingir espiritualidade, que querem receber dons, que querem ser vistos como homens e mulheres de Deus, escolhendo o caminho errado, o seu próprio esforço. Ele jejua todo dia, ele ora todo momento, ele deixa de trabalhar e fica só orando e só buscando. Ele anda pela rua descalço, vestido de saco e cinza. Deus não quer isso, amado. O legado teu tem que ser feito com a fé que Cristo depositou no teu coração. Essa fé, ela move montanha. Essa fé vai fazer a figueira secar na tua frente. Esta fé vai fazer de você um homem de verdade, um cidadão do céu, não esforço humano. Torre de Babel é confusão. Torre de Babel quer dizer esforço humano. Você acaba se confundindo. Outro olha para você e diz: mas aquele irmão ora e jejua, busca, eu também quero buscar, e começa a criar confusão, sendo que a Bíblia diz que se tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá de graça e não te lança em rosto. Não tem essa de pagar preço para receber dons. Não tem essa de pagar preço para receber bênção. Jesus Cristo pagou todo o preço na cruz do Calvário, quando abriu os dois braços e diz: tetelestai, está feito, está pago. Gênesis 9:18-19. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Shem, Cam e Jafé. E Cam, o pai de Canaã. Esses três filhos foram os filhos de Noé. Destes se povoou toda a terra. Esse povo saíram dos três filhos de Noé. Agora vamos lá, um filho, um por um. Shem, linha da promessa. De Sem vem Abraão, nações gentílicas entram nas promessas. Isaac, Jacó, Israel, povo judeu, são os escolhidos. O Messias, Jesus, saíram desta tribo. Gênesis 11:10, estas são a geração de Sem. Sem representa o povo da revelação da aliança, revelação da palavra. 2, Cam,
linha das nações africanas e cananeias. De Cã vem Canaã, Israel torna escravo, mas desta vez da lei. Egito, Misraim, Agar entra na promessa. Etiópia, Cush, Cã está ligado à força cultural e política, não à linhagem messiânica. E por último vem Jafé, linha do gentil. De Jafé vêm os povos europeus, nações indo-europeias, representa expansão, filosofia, intelectualismo, cultura grega e romana. Gênesis 9:27. Alargue Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem e tende Canaã por escravo. Profecia clara: os gentios seriam alcançados pela bênção que vem de Sem, Cristo. E os árabes? Os árabes não vêm de Cã, nem de Jafé, mas de Sem, por meio de Ismael, filho de Abraão. Gênesis 16, 10, 12. Portanto, Sem, judeus e árabe, Jafé, gentil, nós, Cã, nações africanas e cananeia. Esse é o relato da Torre de Babel. E essa Babel, mais tarde, ela vem ser Babilônia. E o coração de Nabucodonosor na Babilônia se exaltou a um ponto aonde ele olhou para o céu e disse: eis aqui a Babilônia que eu levantei pelo meu próprio poder. Olha aí de novo o orgulho babilônico que era de Babel. Antes era com Nimrod, agora com Nabucodonosor. Deus mandou o profeta dizer que Nabucodonosor ia passar 6 meses comendo capim, que nem boi. Quando ele falou isso, Deus disse a ele: passou de ti o teu reino. Uma voz veio no ar e ele foi tirado do meio da civilização e foi para o mato, virou um animal e por 7 tempos o seu lombo foi molhado do orvalho. Alguns dizem que era 7 anos, eu prefiro acreditar que é 7 meses. Tempos também se refere a meses. Até que ele reconheceu que o Todo-Poderoso é o único Deus verdadeiro, que o Todo-Poderoso reina, e Deus deu a ele de novo o juízo perfeito. Nabucodonosor não era qualquer um. Deus escolheu Nabucodonosor para falar a respeito dos 4 reinos que haviam de futuro, na qual Nabucodonosor era a cabeça, Babilônia. O peito era os Medo-Persa, as coxas, Roma, ou Grécia, o ventre, coxa, Grécia, e as pernas, Roma, e o império do anticristo, 10 dedos dos pés, metade de barro e metade de ferro. Tudo isso Deus ao primeiro monarca, Deus deu Nabucodonosor um sonho, e Daniel interpretou este sonho e foi abençoado na Babilônia, porque ele interpretou o sonho do rei e foi posto como oráculo do rei, a pessoa que seria a imagem do Deus do rei Nabucodonosor. Agora a mensagem desse estudo pequeno e último, porque depois já vamos entrar na parte literal, na chamada de Abraão, onde Deus diz a Abraão: Vaiomer Elohim Abraham lech lecha, sai para ti mesmo. Comece a sua história. Ali sim começa literal as escrituras em Gênesis, porque ele diz lech lecha, comece a tua história, começa a história do meu povo. Esse é o estudo básico da Torre de Babel. Não vai pensar que você vai ler e mas Deus desceu para confundir as línguas. Na Torre de Babel Deus confundiu as línguas. Lá no Pentecoste, 40 dias, 50 dias depois que Jesus subiu ao céu, lá Deus uniu. Aqui Deus trouxe a confusão, deu cada idioma e dividiu. Lá Deus trouxe todos os idiomas e se uniu. Mais de 10 nações estavam ali e falavam em línguas e profetizavam quando desceu o Pentecoste naquele lugar. Por isso, meu amado, temos que meditar nas Escrituras. Jesus diz: cuidai, ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que esse estudo você possa ouvir, entender, compreender, absorver tudo, reter o que é bom, e aquilo que não serve para você vai servir para outro, porque é palavra de Deus, não é palavra de homem. E que o Senhor dos Exércitos possa te abençoar nesta tarde,
e que Deus venha abrir o teu entendimento para que você conheça as Escrituras. Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma boa tarde.